tifoseria bianconera, bentornati ao Finestra Bianconera. Juventus 1, 2, 3, 4, é poker na Sampdoria, no time do Cristóvão Colombo. Juventus que está classificadíssima para a continuidade da Copa Itália. A Copa Itália é aquele torneio que ninguém quer, ninguém faz questão, mas quando chega nas semifinais, quando chega numa final, todos os times do Calcio querem abocanhar o caneco. Nós mesmos o ano passado contra a China de Milão, do Antônio Conte, nós nas semifinais, abbiamo spaccato il culo da Inter nas semifinais. E aí a Juventus do Pirlo foi disputar contra a Atalanta, a poderosa Atalanta, e o Pirlo ganhou sim um troféu na Juventus. Mas falando da atualidade, antes de iniciar o vídeo, eu já peço para você deixar um like, porque o like é importante para o Finestra e é importante também para você que gosta do calcio e do futebol italiano, porque nós estamos aqui tentando fazer algo diferente nos próximos meses, como por exemplo, dar de brinde para vocês camisas do calcio, mas para isso é preciso like. E também falando em nome do fã-clube oficial da Juve em São Paulo, no Brasil. Em breve a temporada estará aberta e você poderá fazer parte desta família bianconera e sentir de perto a emoção de abraçar um torcedor da Juventus, como eu ou como qualquer outro de nossos sócios, no momento do gol e comemorarmos o gol, assim como o Dybala comemorou o gol hoje, milagre. E o que não foi milagre foi o gol de Daniele Rugani. Mas antes de falar um pouco da partida, apenas na raspa do último vídeo esclarecer, pontuar uma situação, porque algumas pessoas não entenderam quando eu critiquei o Dybala. Eu não estou criticando o fator técnico do Dybala, eu critiquei a infantilidade dele em não comemorar o gol. Ele pode sim protestar e tem direito de protestar e achar que deve ter um aumento, mas o torcedor que compareceu ao estádio não merece ver o momento alto do futebol, que é o gol, e o seu jogador não vibrar, não comemorar diante dos seus olhos. Isso foi feio, então eu não retiro nem uma palavra do que eu falei do Paulo Dybala em relação a ele não comemorar o gol. Foi sim uma atitude infantilíssima. O jogo de hoje foi tranquilo, a Juventus dominou do início ao fim. O Quadrado, que eu falei que se o Quadrado tivesse contra a Inter, né, o Quadrado é um jogador que vem fazendo temporadas muito boas, fez com o Pirlo, está fazendo com o Allegri, ele vem na contramão desse time do Allegri, o time que está nos últimos jogos tendo uma pequena evolução. O Quadrado ele mantém um ritmo, uma crescente já desde a última temporada. O Quadrado fez um belo gol, depois na sequência, como eu disse, não foi milagre, foi sim trabalhos de um esforçado Rugani que vem fazendo atuações interessantes. O fato do Rugani não comprometer já é uma grande coisa, né? E hoje o Rugani foi saudado, foi brindado com um gol, e um gol que deu um certo alívio, porque enquanto você está ganhando apenas pelo placar mínimo, apenas por 1-0, sempre vai ter o medo e a preocupação de sofrer um empate até numa bola despretensiosa, não é mesmo? E aí, quando as coisas pareciam que iam complicar um pouco, quando a Sampdoria fez o gol, né, com o tal de Conte, que não é aquele que usa peruca e foi treinador da Inter, eis que o Dybala, que tinha acabado de entrar, fecha o placar, entre aspas, fecha, porque depois teve mais um gol, mas fecha assim, dá aquele alívio, 3-1, ali não tinha como a Sampdoria reverter, e o Dybala comemorou, fez muito bem comemorar. Esse é o Dybala que a torcida que está lá merece ver quando ele faz gols. E só um parêntese sobre o Dybala, para quem está com medo que ele vá para a Inter, eu já vi torcedores da Inter, evidentemente na Itália, com o pé atrás, ou seja, alguns não querem ele lá, porque acham que ele se machuca muito e acham que ele ganha muito e o custo-benefício não vale a pena. Acredite se quiser. Tem torcedor da Inter que não quer o Dybala lá
por causa que ele fica mais tempo fora do que dentro das 4 linhas. Eu já dei minha opinião sobre o caso, não tenho nenhuma informação extra. Para mim o Dybala vai renovar, e isso deverá ser colocado dentro ali da dirigência. Eu disse que é uma opinião e não uma informação. O placar foi fechado com rigor, claríssimo, né? Um pênalti escandaloso, aonde o Morata, que deu lugar ao Caio Jorge, converteu tranquilamente. E o Morata é outro, assim como o Rugani, que vem fazendo boas atuações. Cresceu muito o futebol do Morata, e eu acho que isso, essa evolução do Morata, de voltar a ser o Morata que a gente conhece, passa pelas mãos, eu não vou falar dedo, passa pelas mãos do Max Allegri, sim, que deu moral para o jogador e que falou que não quer que o jogador se mova de Turim, quer que o jogador continue na Juve. Pode ser que seja um pouco de moral do Allegri com o Morata. Eu até acredito que sim, que deve ter sido essa o combustível para o Morata achar o seu melhor futebol. No mais, a partida da Juventus, o adversário, a Sampdoria, não é um time tão brilhante, né? Tá lá no nível da Udinese, que nós fizemos a festa no fim de semana pelo campeonato italiano. O time da Sampdoria não é assim um parâmetro. O bicho pega a partir das próximas fases, a gente sabe que vai afunilando e vão ficando os melhores, como o próprio Milan e como foi o ano passado, por exemplo, o time do Gasperini. Importante para mim se der para beliscar uma Copa Itália, por que não? A Copa Itália é importante até nesses momentos que você não ganha Scudetto. Eu me recordo que ao ficar 9 anos, indo já para o 10º ano sem Scudetto, na era pós-Platini, até o Baggio chegar, de 85 a 94, 95, quando nós vencemos o Scudetto contra o Parma e quebramos a fila, o único mísero título que eu vi a Juve ganhar e que não deixou eu sofrer tanto foi justamente a Copa da Itália em 90 contra o poderoso Milan do Arrigo Sacchi, o Milan dos holandeses. E foi lá em Milão, foi mais gostoso porque foi lá o time que era treinado pelo Dino Zoff, vencemos por 1-0 e com gol do Gallia, se não me falha a memória. E tinha o Taccone naquele gol da Juventus, o mítico Stefano Taccone. Então, quer dizer, foi um título que me deixou um pouco animado, né? Porque foi o único que eu vi em quase 10 anos a Juventus ganhar naquela oportunidade o título da Copa da Itália. Lógico, depois de 93 ali teve a Copa da UEFA, mas né, ali já estava no fim do tabu. Ragazzi, agora a testa alta ao jogo contra o Milan, falando em Milan, que não é o Milan do Arrigo Sacchi, e estou um pouco preocupado com a arbitragem, porque depois desse papelão, né, do juiz pedir desculpas pelo erro na partida contra o Spezia, vai ter uma pressão gigante em cima do árbitro, e isso me preocupa um pouco, até porque a Juventus está flertando ali no pilotão de cima da tabela do Calcio. Vamos ver o que acontece no fim de semana. A partida é domenica, se não me engano, é domingo. E estaremos aqui sim para comentar Juventus e Milan, né? Milan e Juventus. E se Deus quiser, com uma grande vitória da Juve. E aí sim, se o Dybala fazer um gol contra o Milan, as balas voltam no programa e eu coloco a máscara do Dybala. Porque fazer gol contra o Udinese e contra a Sampdoria, principalmente contra o Udinese, é ridículo você olhar lá para a tribuna e procurar jogadores. E a gente só critica de quem tem condições de vestir essa camisa, né? Em quem a gente confia no potencial. O jogador perna de pau a gente nem critica, a gente nem comenta. Juventus 1, 2, 3, 4, repito, fez um pôquer, bateu na Sampdoria, mas o que eu mais fiquei contente foi que pela primeira vez, ou uma das primeiras vezes contra um time fraco, a equipe do Max Allegri não fez pipoca. Ela não comprometeu, não passou grandes sustos, lembrando que hoje na nossa porta tinha o Perim. E olha só, antes de finalizar o vídeo, eu deixo uma pergunta para vocês sobre o mistério de Rabiot. Como se explica um jogador que a gente percebe em lampejos que ele tem futebol? Por exemplo, no finalzinho, aquela arrancada que ele deu e acertou a trave. Quando ele resolve arrancar, ninguém segura ele. E aí?
Por que o Rabiot não joga sempre desse jeito? Esse é o mistério do Rabiot. Mas, por mim, pode ir embora da Juve. Ci vediamo ragazzi, sempre Forza Juve, fino alla fine, classificada a Juve, vai sim em busca desse título da Copa Itália, para quiçá na próxima Supercopa devolver a derrota para os chineses, se eles ganharam o Scudetto. Ci vediamo ragazzi, Forza Juve, fino alla fine, 1, 2, 3, 4, Sampdoria, apenas um.